Pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Vamos dar início aí, porque daqui a pouco vocês têm teleaula. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula prática, né, da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as células sanguíneas e a medula óssea. E nós vamos entender um pouquinho através dessa aula que o sangue ele é constituído pelo plasma, que ele é a parte líquida do sangue, e também pelas células sanguíneas, os glóbulos sanguíneos, que já constituem aí a parte sólida do nosso sangue. Então, nosso objetivo hoje na aula é entender um pouquinho como que constitui aí as nossas células sanguíneas, né? A nossa medula óssea, de que é constituído. E através desse estudo, nós vamos o que? Analisar duas lâminas. A nossa primeira lâmina é uma lâmina de esfregaço sanguíneo, onde dentro dessa lâmina de esfregaço sanguíneo, a gente vai ver as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E também nós vamos ver a lâmina de osso longo, onde a gente vai localizar a medula óssea. Né? Então, nós temos aí essas duas propostas de análise de lâmina e que vocês vão realizar o esquema no caderno de vocês através de desenho dessas duas lâminas e vão anotar as estruturas que compõem aí essas duas lâminas. Tá ok? Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes da gente dar início? Pessoal, então a gente vai dar início aqui. Se qualquer coisa, vocês podem me sinalizar. Nós aprenderemos ali quais são as diferentes células sanguíneas que compõem o sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Você vai conseguir identificar quais são as diferenças das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas e quais são ali as suas funções específicas, tá? Além disso, nós iremos conhecer a ontogenia do tecido sanguíneo e quais são as suas funções, e você vai identificar e diferenciar os leucócitos que estão presentes no sangue periférico por meio das suas características morfológicas e as suas funções na resposta imune. O que acontece? Nós temos uma série de leucócitos. Esses leucócitos, eles são basicamente 5 leucócitos. Como é que faz para diferenciar esse leucócito? Através das suas características morfológicas. Então, quando nós observamos as células sanguíneas no microscópio, nós conseguimos identificar qual que é o tipo de leucócito. Porque cada leucócito ele tem uma função específica no nosso organismo, ele atua de maneira diferenciada na resposta imune. E você vai conseguir identificar esse leucócito através do quê? Através das características morfológicas. Cada leucócito ele apresenta uma morfologia diferente. Vamos ao procedimento da nossa aula de hoje. Nosso procedimento será então a observação das células sanguíneas. E como que nós iremos realizar esse procedimento? Você vai até o laboratório de informática, essa aula ela vai acontecer no laboratório de informática e nós iremos visualizar uma imagem de esfregaço sanguíneo que será projetada na tela e o professor vai explicar essa imagem. E aí você vai utilizar um software que é o Imagescope e ali, através do software, você vai conseguir observar as imagens e identificar quais são as estruturas que você está observando. Após ali a visualização da imagem, o que você tem que fazer? Você tem que esquematizar no seu caderno e identificar quais foram as estruturas observadas através de um desenho.
Então, é importante nessa aula, nesse primeiro procedimento, você desenhar as células sanguíneas, para você se lembrar qual que é a diferença da hemácia, do leucócito e da plaqueta. O procedimento 2, ele consiste em uma imagem de osso longo. Então, no laboratório de informática, você vai observar essa imagem de osso longo, que será projetada na tela através ali do software Imagescope. Então, você vai ali utilizar o software para que você possa abrir a imagem e para que você possa visualizar essa imagem. E aí você vai, então, observar as imagens e identificar as estruturas. E após observar cada imagem, você vai esquematizar no seu caderno, identificando quais foram as estruturas observadas através de um desenho. Por que nós vamos observar uma imagem de osso longo? Porque nós iremos ali, através do osso longo, identificar a medula óssea. Por quê? Porque a medula óssea, ela fica localizada na cavidade medular dos ossos longos. Por isso que estamos aqui observando essa imagem de osso longo, para que nós conseguimos observar quais são ali as imagens, quais são as estruturas da medula óssea. Como que você vai realizar esse procedimento 1? No procedimento 1, nós teremos aqui a lâmina de esfregaço sanguíneo. Qual que é a imagem que você vai observar? É a imagem do esfregaço do sangue humano Rosenfeld, e aí você vai utilizar do Imagescope. Quais são as estruturas que você vai identificar? Você vai identificar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E aí você vai desenhar no seu caderno, você vai esquematizar no seu caderno o tecido observado no aumento de 20 vezes. Para essa prática acontecer, o programa, o Imagescope, ele já deve estar baixado na máquina, já deve estar baixado no computador, e também as lâminas, as imagens, elas já devem estar disponíveis. Nessa aula prática, nós temos 2 procedimentos, que é ali observar as células sanguíneas através do esfregaço, né? E também observar ali a medula óssea através da imagem do osso longo. Como que nós vamos ali observar essas células sanguíneas? Como que foi feito esse esfregaço sanguíneo? O esfregaço sanguíneo, ele é uma preparação diferente das preparações histológicas. Porque nas preparações histológicas, os tecidos eles têm que ser cortados e aí serem impregnados com parafina e depois corados para que a gente possa observar esse tecido. No esfregaço sanguíneo, nós não temos corte, não vamos cortar o sangue, não tem como cortar o sangue. O que é feito com esse sangue? É feito um esfregaço sanguíneo. Então, nós temos ali uma lâmina de vidro e nessa lâmina de vidro é colocado uma gota de sangue e espalhada essa gota de sangue por toda a lâmina. Por isso que é chamado de esfregaço, porque nós vamos espalhar essa gota de sangue, esse sangue, para formar uma monocamada fina, uma camada de células, na qual a gente consiga ali observar essas células. E depois que é feito esse esfregaço sanguíneo, depois que tem toda a extensão dessas células, nós coramos essa lâmina e aí após a coloração, ela é visualizada ali no microscópio. Então, nós temos ali a preparação da lâmina para que ela possa ser visualizada. No caso do laminário digital, a lâmina ela foi preparada dessa mesma maneira para que a gente possa observar essas imagens digitalizadas. Vamos ao quadro para que a gente possa observar essa lâmina de esfregaço sanguíneo, essa imagem de esfregaço sanguíneo. Você vai abrir o seu programa, o Imagescope, e lá você vai buscar a sua imagem. Então, você vem em File, Open Image e vai buscar ali pela sua lâmina, que nesse momento nós vamos utilizar a lâmina de esfregaço do sangue humano Rosenfeld, tá? E ela vai estar como histologia do esfregaço do sangue humano de Rosenfeld. E aí você abre a imagem. Então, aqui nós temos o esfregaço sanguíneo, tá? Que foi feito dessa maneira. Então, nós tínhamos aqui uma gota de sangue e essa gota de sangue ela foi espalhada, ela foi estendida para formar essa monocamadas de célula. Essa será a imagem
que você vai observar aqui no menor aumento, tá? Veja que esse esfregaço sanguíneo, ele tem uma forma. Então, é importante você se atentar a essa forma, por quê? Porque o esfregaço sanguíneo, ele tem 3 partes. A parte da cabeça, que é o início do esfregaço, a parte do corpo, que é aqui a parte intermediária do esfregaço, e a parte final, que é a cauda. E nós, quando vamos observar o esfregaço sanguíneo, para que a gente consiga observar corretamente as células, o que você precisa enxergar? Você precisa enxergar as células, elas não podem estar nem sobrepostas e os leucócitos não podem estar muito distendidos, tá? Por quê? Porque quando o leucócito está muito distendido, ele apresenta distorção. Então, é importante, eu queria mostrar isso para você, para que quando você vai observar o esfregaço sanguíneo, você possa observar a forma desse esfregaço e veja ali quais são as partes desse esfregaço. Por quê? Porque quando você for buscar as células para fazer a identificação, você tem que buscar ali o corpo do esfregaço, a parte intermediária desse esfregaço, tá certo? E aí você vai aqui promover os aumentos para que a gente possa observar as células. Então, veja aqui, olha. Aqui nós estamos no início do esfregaço. Nós estamos ali na cabeça, porque nós não conseguimos diferenciar as células. Veja aqui que os leucócitos e as hemácias, eles estão sobrepostos. A gente não consegue diferenciar o que é um leucócito, o que é uma hemácia. E aí, então, você precisa ir para a parte ali intermediária do esfregaço. Então, você precisa identificar as células. Veja que ele vai ficando com as células mais espalhadas. Então, nós temos aqui eritrócitos que não estão sobrepostos, já estão mais espalhados. E também já consegue diferenciar o que é um leucócito e o que é uma hemácia, o que é um eritrócito. E, por fim, você vai chegando mais próximo ali da cauda, onde a gente consegue diferenciar quais são os tipos de leucócitos. E para você conseguir observar essa célula, você vai ali até o aumento de 20 vezes. Aqui, ó, este é um local bom para que você possa visualizar seu esfregaço. Por quê? Porque a gente consegue diferenciar o que são as hemácias, o que são os eritrócitos, do que são ali os leucócitos, tá? E aí, qual que é o objetivo da nossa aula prática? É diferenciar essas estruturas, é diferenciar essas células, tá? Então, vamos ali para as células que nós vamos observar nessa aula prática de hoje. Então, nessa aula prática de hoje, nós temos que observar alguns tipos de células específicos, tá? E quais são essas células? Bom, então, veja aqui que nós temos, em um mesmo campo, uma mesma imagem, as hemácias e os leucócitos. Mas como que eu sei o que é hemácia e o que é leucócito? Nessa imagem, nós temos apenas hemácias, tá? O que é essa hemácia? O que é o eritrócito? O eritrócito, ele é um disco bicôncavo. Então, veja a imagem aqui. Ele é um disco, ele tem a forma ovalada. E esse formato de disco bicôncavo é um importante atributo na troca gasosa, porque a hemácia ela é responsável por trocar os gases, trocar o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? O que mais que nós conseguimos observar aqui nessa imagem? As plaquetas. O que são as plaquetas? As plaquetas, elas são discos de fragmentos celulares e geralmente elas estão aglomeradas. Então, nós conseguimos observar as plaquetas e elas sempre estão ali aglomeradas, tá? Então, aqui também temos as plaquetas e aí elas estão ali todas unidas, tá certo? Então, entenda o que é uma hemácia para você conseguir diferenciar o que é uma hemácia e o que é um leucócito. Nessa imagem, nós temos apenas as hemácias. Veja que essa hemácia, ela é anucleada, tá? No centro ali da célula, nós não conseguimos observar nenhum núcleo.
Qual que é a característica da hemácia? A hemácia, ela é uma célula anucleada. Ali dentro da célula, no centro da célula, você não consegue observar esse núcleo. E ela tem a forma de um disco bicôncavo. E aí, quando a gente usa a coloração para corar, ela assume uma cor diferente do leucócito. O leucócito, ele tem uma cor mais azulada, é uma cor mais escura. A hemácia, ela tem uma cor mais avermelhada. Por que a hemácia tem uma cor mais avermelhada? Porque a coloração dela é avermelhada devido ao pigmento, à proteína hemoglobina. E esse pigmento, a hemoglobina, ela dá a cor avermelhada da hemácia. Então, neste momento, o que é importante? Você identificar o que é a hemácia, para você conseguir diferenciar o que é uma hemácia e o que é um leucócito. Por quê? Porque depois que você conseguir identificar a diferença das hemácias e dos leucócitos, nós conseguiremos observar ali os tipos diferentes de leucócitos. Voltando ao quadro, nós temos a imagem dos leucócitos. Então, veja, no esfregaço sanguíneo, não tem como a gente separar o que será a hemácia e o que será o leucócito. Por quê? Porque o esfregaço sanguíneo, ele é uma preparação utilizada para visualizar o sangue. E a gente não consegue diferenciar ali qual é o tipo de célula. Então, veja que no mesmo campo, você consegue observar tanto hemácias, quanto leucócitos, quanto plaquetas. Então, eu sei que aqui nós temos hemácias. Como que eu sei que elas são as hemácias? Porque elas são células não nucleadas, você não consegue enxergar nada dentro dela, ela não tem núcleo, tá? Então, no centro da célula é um espaço vazio ali e também a coloração dela, tá? E eu sei que aqui nós temos um leucócito. E aí, quais são os tipos diferentes de leucócitos? Como que eu faço para diferenciar os leucócitos? A identificação dos leucócitos se dá através das características morfológicas de cada leucócito. Então, basicamente, essas características morfológicas, elas são ali diferentes no núcleo, tá? O que muda em cada leucócito é o tipo de núcleo e as características do citoplasma. Então, por exemplo, o neutrófilo. Qual que é a característica de um neutrófilo? Ele tem um núcleo bilobulado. Perdão, ele tem um núcleo lobulado. O que significa ser lobulado? Ele apresenta vários lóbulos. E esses lóbulos, eles podem ser de 2 a 5 lóbulos, sendo que o mais frequente é o neutrófilo apresentar 3 lóbulos. Cada tipo de leucócito ele vai apresentar uma característica morfológica diferente de acordo com o seu núcleo. Já o eosinófilo, a característica do eosinófilo, ele é apresentar 2 lóbulos. Então, no núcleo do eosinófilo, nós temos ali um núcleo que é segmentado em 2 lóbulos. E também o citoplasma desse eosinófilo, ele apresenta ali grânulos chamados grânulos eosinofílicos, que dá uma característica alaranjada, meio vermelho alaranjado, para o citoplasma desse eosinófilo. A partir do momento que você consegue identificar o que é uma hemácia e o que é um leucócito, você vai partir para a diferenciação desses leucócitos. E o que é importante a gente saber? Que os leucócitos eles são diferentes pelas suas características morfológicas. Voltando ao quadro, vamos observar quais são essas características morfológicas desses leucócitos. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos, por exemplo, um neutrófilo. Como que eu sei que é um neutrófilo? Porque o neutrófilo ele é separado por lóbulos. Qual que é a característica dele? O núcleo do neutrófilo, ele é lobulado, ele apresenta ali mais de 2 lóbulos. Frequentemente, o mais normal, assim, o que é mais frequente a gente encontrar é quando ele apresenta 3 lóbulos. E qual é a característica do citoplasma do neutrófilo? Ele tem grânulos azurófilos, que vão conferir essa característica basofílica do neutrófilo. Já aqui, nós temos um linfócito. O que é o linfócito? O linfócito é uma célula onde nós temos ali a relação citoplasma e núcleo elevada. Então, o que acontece? O linfócito, ele tem ali um núcleo maior do que o citoplasma. Vamos
aqui a diferenciação dessas células. Então, veja aqui, o linfócito. Olha a relação núcleo-citoplasma elevada. Veja como ele tem um grande núcleo e pouco citoplasma. Às vezes, esse citoplasma, ele fica até com uma característica de um anel. Por quê? Porque essa quantidade de citoplasma é tão pequena que a gente quase não consegue observar o citoplasma. Então, aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos os linfócitos. Linfócitos, qual que é a característica dele principal? A característica mais marcante é a relação núcleo-citoplasma elevada. Ele apresenta um núcleo muito grande, uma pequena quantidade de citoplasma. E esse citoplasma aí fica, às vezes, com uma característica de anel. Veja aqui que nós temos também ali um linfócito, certo? Olha aqui nessa outra imagem. Nessa outra imagem, nós temos um neutrófilo. Aqui é um neutrófilo. Como que eu sei que ele é um neutrófilo? Porque ele tem um núcleo lobulado. Então, veja aqui que nós temos 3 lóbulos. E esses lóbulos, eles são unidos por uma fina ponte de cromatina, tá? Esses lóbulos, eles são unidos por cromatina, que é o material genético que está armazenado dentro do núcleo. Se esse é o núcleo do leucócito, ele vai ter cromatina, ele vai ter material genético. E o citoplasma dele? Veja aqui que o citoplasma dele possui aí os grânulos azurófilos, conferindo essa característica de essa característica de basofilia, que é basicamente a atração pelos corantes que são básicos, porque esses grânulos azurófilos, eles vão se corar de forma que vão conferir essa característica basofílica. Aqui nós temos o eosinófilo. O que é o eosinófilo? Característica do eosinófilo é que ele tem um núcleo bilobulado. Veja aqui, ele parece o quê? Ele parece aquele fone de ouvido que nós temos, que é aquele handphone. Veja que ele tem 2 lóbulos, tá? E esses 2 lóbulos, eles também são unidos por uma ponte de cromatina. Qual que é a outra diferença do eosinófilo para o neutrófilo? É o citoplasma. Veja que o citoplasma ele está corado, mas ele está corado de forma diferente. O neutrófilo, ele tem aqui um citoplasma mais azulado. O eosinófilo, ele tem um citoplasma que está variando de cor aqui, laranja avermelhado. Então, um tom avermelhado para alaranjado. O que é esse tom de avermelhado para alaranjado? É porque o eosinófilo, como o próprio nome já diz, ele tem grânulos eosinofílicos. Esses grânulos eosinofílicos, eles têm afinidade pela eosina. A eosina é um corante ácido. E aí, então, vai gerar ali essa coloração alaranjada, avermelhada. Então, veja, qual que é a diferença de um neutrófilo para um eosinófilo? Neutrófilo, ele tem 3 lóbulos, o mais comum é ele ter 3 lóbulos, e esses lóbulos, eles estão unidos aqui por finas pontes de cromatina. Qual que é uma outra característica do neutrófilo? É que o citoplasma desse neutrófilo, ele apresenta grânulos azurófilos. Essa célula, ela vai apresentar uma basofilia. Já o eosinófilo, ele tem aqui um núcleo bilobulado, e aí lembre-se do eosinófilo como aquele headphone que a gente coloca no ouvido. Ele parece realmente um fone de ouvido. Esse eosinófilo, ele já tem essa característica bilobulado e ele possui aqui a ponte também de cromatina ligando esses lóbulos. Mas uma característica marcante do eosinófilo. E por que ele é chamado de eosinófilo? Porque no citoplasma dele, ele possui aqui os grânulos eosinofílicos, que têm afinidade pelo corante eosina, dando essa característica do citoplasma ali de cor laranja avermelhado. Tanto o neutrófilo quanto o eosinófilo, eles são leucócitos classificados da série granulócitos. Por que são granulócitos? Porque no citoplasma eles apresentam grânulos que são grânulos característicos, certo? Então é importante que você saiba diferenciar esses leucócitos de acordo com a sua característica morfológica. Voltando ao quadro, nós temos um outro tipo de leucócito,
um leucócito da série dos agranulócitos, que é o monócito. Qual que é a característica do monócito? O monócito é aquele leucócito que o citoplasma é azul acinzentado e ele tem uma aparência espumosa. Veja como o citoplasma desse monócito, ele tem essa aparência espumosa, tá? E aí, basicamente, a cor e a aparência do citoplasma é decorrente de grânulos azurofílicos, que são ali os lisossomos. Nós temos a classificação dos leucócitos baseadas em uma classificação que divide os leucócitos em dois grupos, que são leucócitos granulócitos e leucócitos agranulócitos. O que são leucócitos granulócitos? Leucócitos granulócitos são aqueles que no seu citoplasma ele possui grânulos característicos, que vão ali dar a característica específica para cada tipo de leucócito. Quais são esses leucócitos? É o neutrófilo, o basófilo e o eosinófilo. E os leucócitos agranulócitos? Agranulócitos são aqueles que não possuem grânulos específicos ali no citoplasma que vão conferir a sua característica, que são o monócito e o linfócito. E aí, o que muda em cada tipo de leucócito? Muda o núcleo. Nós estávamos observando o monócito. Veja que o núcleo do monócito, ele parece ali um rim. Ele tem um formato de um rim. Então, ele tem um formato ali de uma ferradura, tá? E veja que o citoplasma do monócito, ele tem aquela característica que confere um aspecto espumoso. Voltando ao quadro, nós temos a característica específica desse monócito. Então, veja aqui que ele apresenta esse núcleo com forma de rim e também o citoplasma, ele é com esse aspecto espumoso. Então, aqui nós temos 4 tipos de leucócitos. E quais são esses leucócitos? Nós temos o neutrófilo. Para relembrar, o que é esse neutrófilo? O neutrófilo, ele é aquela célula que tem um núcleo formado por lóbulos. Esses lóbulos, eles podem ser de 2 a 5 lóbulos, porém, nos neutrófilos, nós temos mais frequente, o que é mais comum nós observarmos no esfregaço sanguíneo, são aqui os leucócitos com 3 lóbulos. Outra característica desse neutrófilo é que ele tem ali um citoplasma basófilo. Ele tem um citoplasma com uma afinidade aos corantes basófilos. Ele é basofílico, porque ele tem ali grânulos azurófilos. O eosinófilo, ele tem um núcleo, e esse núcleo ele é bilobulado, parece um headphone, tá? Qual que é a característica mais marcante desse eosinófilo? O eosinófilo, ele vai ter aqui grânulos eosinofílicos, são grânulos que se coram pela afinidade à eosina. O linfócito, a característica do linfócito é que ele tem uma relação núcleo-citoplasma elevada, quer dizer o quê? Que o núcleo dele é muito grande, o núcleo do linfócito é maior do que o citoplasma e confere muitas vezes a esse citoplasma a aparência de um anel, de tão fino que fica ali o citoplasma. E aqui nós temos o monócito. O monócito, ele tem a forma riniforme, ele tem a forma de um rim e também a forma de uma ferradura. E a característica dele é que o citoplasma aparenta aí esse aspecto espumoso. E também vimos as hemácias. As hemácias, qual que é a característica da hemácia? A hemácia é uma célula anucleada, dentro dela você não observa nada, e ela tem a forma de um disco bicôncavo, tá? E as plaquetas? Frequentemente no esfregaço, nós conseguimos observar as plaquetas, e essas plaquetas, elas são discos, são fragmentos celulares que ficam aglomeradas. Então, frequentemente, nós conseguimos observar essas plaquetas como pontos ali aglomerados no nosso esfregaço sanguíneo, tá certo? Bom, então veja que desse esfregaço, o que nós conseguimos observar? Quais são as células mais numerosas do sangue? As células sanguíneas mais numerosas são as hemácias.
Veja que em todos os cortes ali, nós conseguimos observar a hemácia em maior quantidade do que os leucócitos e as plaquetas. Então, dentre as células sanguíneas, o que mais compõe ali o sangue, que está em maior quantidade, são as hemácias, seguida dos leucócitos e das plaquetas. Bom, eu disse que nós temos 5 leucócitos, mas eu só mostrei 4. Por quê? O basófilo, ele é um dos leucócitos menos numerosos. Então, menos de 0,5% das células ali dos leucócitos são basófilos. E isso confere ali uma resistência. Nós não conseguimos encontrar com facilidade esse basófilo no esfregaço sanguíneo. Qual que é a característica de um basófilo? O basófilo, ele tem um núcleo irregular, então você não consegue observar uma forma ali, um formato adequado, um formato normal, um formato específico para o núcleo do basófilo. Ele tem um formato irregular, mas qual que é a característica marcante desse basófilo? É que no seu citoplasma ele tem grânulos azurofílicos bem marcantes, eles são bem delimitados. Então você consegue observar uma célula grande e uma célula azulada. Então você pode encontrar no seu esfregaço um basófilo, tá? Eu não mostrei aqui porque eu não encontrei no esfregaço sanguíneo essa célula. Por quê? Porque é uma célula menos numerosa. Menos de 0,5% dos leucócitos é um basófilo. Então você pode às vezes percorrer todo o esfregaço sanguíneo e não encontrar nenhum basófilo. Mas o basófilo ele tem esse formato de um núcleo irregular. Geralmente ele lembra um pouco o formato da letra S, mas muitas vezes você não consegue identificar ali um formato. E a presença que ele tem ali grânulos azurófilos que são marcantes. Esses grânulos azurófilos que também têm afinidade pelos corantes básicos, dando essa característica da basofilia. Por isso que ele tem esse nome, basófilo, tá? Porque os grânulos, eles são basofílicos, tá certo? E aí, voltando ao quadro, nós temos o que você vai realizar nessa aula prática de hoje. Então, nessa aula prática de hoje, no aumento de 20 vezes, você vai ali conseguir identificar e desenhar as hemácias. Então, veja, no aumento de 10, qual que é a melhor região do esfregaço para que você possa observar essas células sanguíneas, tá? Identifique o que são as hemácias, o que são os leucócitos e o que são as plaquetas. O que é muito importante também você realizar neste momento? Importante você desenhar as células e colorir essas células. E aí, então, para que quando você vai estudar, você consiga diferenciar as células. Então, colore a hemácia de cor avermelhada, colore os leucócitos com cor azulada, arroxeada. Também, se for um eosinófilo, colore ali entre o alaranjado e o vermelhado, para que quando você vai estudar, você consiga ali identificar quais são as células e você se lembre dessas características. Lembre-se que ao você percorrer ali a imagem do esfregaço sanguíneo, você tem que buscar por uma região onde você consiga observar as células. Então, as hemácias, elas não podem estar sobrepostas. Lembre-se que o início do esfregaço, que é ali a região da cabeça do esfregaço, as células elas estão sobrepostas e você não consegue observar a diferença dessas células. Então, percorra ali essa imagem até você encontrar a região intermediária do esfregaço, que é o corpo, que você vai conseguir identificar as células e as suas estruturas. A região do corpo. Como é que eu sei que eu cheguei na região do corpo do esfregaço? Porque você vai conseguir identificar as células, elas vão estar de forma delimitada. Você vai conseguir definir o que é uma hemácia. As hemácias não estarão sobrepostas. E os leucócitos, você vai conseguir diferenciar os leucócitos. Você verá que esses leucócitos, eles também não estão totalmente distendidos, perdendo ali a sua característica, perdendo a sua conformação. Tá? Então, agora você terá 1 minuto para que você possa desenvolver essa atividade, você terá um tempo para você desenvolver essa atividade e em instantes nós voltaremos. Característica de cada um. Por que nós temos 5 tipos de leucócitos diferentes?
porque cada um ele vai atuar de forma específica na nossa resposta imune. Cada leucócito ele tem uma função diferente na resposta imune. Por exemplo, um neutrófilo. Um neutrófilo ele vai ser utilizado no combate às infecções bacterianas. Então, toda vez que nós temos uma infecção bacteriana, o nosso sangue ele apresenta uma neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos. Já em uma infecção viral aguda, o que tem ali de predominância no sangue são os linfócitos. Então, quando nós observamos um esfregaço sanguíneo, nós conseguimos observar qual é o tipo de célula que está predominando, qual é o tipo de leucócito que está predominando, para saber se aquele paciente, se aquele indivíduo, ele está tendo alguma alteração. Vamos ao quadro para discussão dos nossos resultados. Então, aqui nós temos toda a formação das células sanguíneas. Essas células sanguíneas, como que nós conseguimos observar as células sanguíneas? Conseguimos observar através do preparo do esfregaço sanguíneo. Então, veja que esse esfregaço sanguíneo, ele é preparado através de uma gota de sangue. Então, uma gota de sangue é sobreposta sobre uma lâmina. E aí, essa gota de sangue, ela tem aproximadamente 20 microlitros. E através de uma outra lâmina, essa gota de sangue, ela é espalhada, ela é distendida, formando o quê? Formando uma monocamada. Porque nessa monocamada, nós teremos ali o espalhamento dessas células e nós conseguiremos observar essas células no microscópio, tá? E aí, então, o que acontece? Essa coloração do esfregaço sanguíneo, ele é feito com outro tipo de corante que não é a hematoxilina eosina. São usadas misturas especiais de corante para corar essas células sanguíneas. Por quê? Porque nós temos aqui diferentes tipos de células. Células que têm afinidade com corantes básicos e células que têm afinidade com corantes ácidos, tá? Por isso que nós temos que utilizar uma mistura especial de corante. Geralmente, a coloração para os esfregaços sanguíneos é uma coloração de Romanovsky. Uma coloração de Romanovsky modificada, que pode ser o Leishman, pode ser o do Ginsa, pode ser o panótico. Então, dependendo ali do tipo da coloração, nós vamos ali observar as células do esfregaço sanguíneo. E essa coloração do tipo Romanovsky, ela é comumente utilizada para o esfregaço sanguíneo. Por quê? Porque ela consiste em uma mistura de azul de metileno, que é um corante básico, e a eosina, que é um corante ácido. E aí nós temos dois tipos de corantes diferentes para ali as características de cada célula. Esse sangue, o que é o sangue? O sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido que vai circular pelo sistema cardiovascular. Ele fica restrito, ele fica confinado no sistema cardiovascular e é através da contração rítmica do coração que ele vai bombear o sangue através do sistema cardiovascular até os tecidos do corpo. Quais são as funções do sangue? O sangue ele é responsável por transporte. O que ele faz? Ele transporta o oxigênio dos pulmões para as células do corpo, oxigenando os nossos tecidos. E transporta o gás carbônico das células corporais para os pulmões, para que haja ali a troca gasosa e ali então nós conseguimos ali eliminar o gás carbônico através da respiração. O sangue também é responsável por transportar outras substâncias, como os nutrientes do sistema digestório, as células para outras partes do nosso corpo, transporta calor, transporta também os produtos residuais para os órgãos do nosso organismo. Por exemplo, os produtos metabólicos, eles são eliminados através do quê? Através da filtração do sangue nos rins, e aí lá na formação da urina, nós temos a eliminação dos resíduos que são ali tóxicos para o nosso corpo. O sangue também atua na regulação, tá? Então, ele ajuda ali a manter a homeostasia de todos os líquidos corporais e ele atua também na proteção. O sangue, ele é capaz de coagular e assim ele vai impedir que o nosso corpo ele perda sangue quando tem ali alguma lesão, tá?
Quando ele tem essa capacidade de coagular, ele se torna ali parecido com um gel que vai proteger ali o nosso organismo da perda excessiva após ali uma lesão. E no sangue nós também temos os leucócitos, que fazem ali toda a defesa do nosso organismo. Essas células do sangue, quais são os principais componentes do sangue? O sangue ele é composto por duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é o plasma sanguíneo. Então, veja aqui nesse tubo que após a centrifugação, nós conseguimos observar essa parte líquida do sangue, que é aproximadamente 55% do nosso sangue. O que tem nesse plasma sanguíneo? Ele é uma matriz extracelular aquosa que contém substâncias dissolvidas. Quais são essas substâncias? 91,5% é água e apenas 8,5% são os solutos, sendo que desses solutos, 7% é peso de proteína. Quais são as principais proteínas do plasma sanguíneo? É a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. E o sangue também tem os elementos figurados. Esses elementos figurados do sangue, eles são a parte sólida do sangue. Quem são esses elementos figurados? São as células e os fragmentos celulares. Essas células, elas são formadas por três componentes principais: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Quando esse tubo de sangue ele é centrifugado, como as células elas são mais pesadas, elas precipitam, tá? Então nós temos aqui a precipitação das células sanguíneas. E nessa centrifugação, o que nós conseguimos observar? As hemácias, elas são mais pesadas, elas são ali mais densas do que os leucócitos, então ela fica mais profunda. E os leucócitos, como são menos densos que as hemácias, eles formam ali um creme leucocitário que fica nessa região intermediária quando o sangue ele é centrifugado. Então é importante você saber que esse sangue ele é formado por duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é formada pelo plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele é formado 90% de água e apenas 10% de solutos. E esses solutos, dentre eles, os principais são as proteínas, como as proteínas plasmáticas, albumina, globulina, que são produzidas nos hepatócitos, que são produzidas nas células do fígado. E o elemento figurado do sangue, que é a parte sólida do sangue, é formado ali pelas hemácias, pelas plaquetas e pelos leucócitos. Voltando ao quadro, vamos à discussão de cada tipo de leucócito. Então, nós temos aqui, primeiramente, as hemácias. As hemácias, elas são os eritrócitos. Os eritrócitos são esse disco bicôncavo. Então, eles apresentam um formato de disco bicôncavo e ele é anucleado. Esse formato de disco bicôncavo, ele é importante por quê? Porque ele vai conseguir transportar o oxigênio. Então, isso confere uma característica importante, um atributo importante para a hemácia de transportar o oxigênio, para aumentar ao máximo a superfície celular, fazendo essa troca gasosa. As hemácias, elas transportam oxigênio dos pulmões para as células do corpo e gás carbônico das células corporais para os pulmões, sendo que essa hemácia tem um tempo de vida aproximado de 120 dias. Essas hemácias, elas envelhecem e quando elas envelhecem, elas não podem ficar no nosso organismo ali, elas são eliminadas. Através do quê? Essas hemácias que são envelhecidas, elas são fagocitadas pelos macrófagos que estão presentes no baço, no fígado e na medula óssea, tá? E essa hemácia, ela tem a proteína carreadora do oxigênio, que é a hemoglobina, que consiste ali no pigmento que confere ao sangue essa cor vermelha, tá certo? Bom, as hemácias, elas vão funcionar apenas dentro da corrente sanguínea, no qual vão ligar o oxigênio
para o suprimento aos tecidos, e em troca ligam o gás carbônico para sua remoção dos tecidos. Os leucócitos, diferentemente das hemácias, eles possuem núcleos. E esses leucócitos, eles são classificados em granulócitos e agranulócitos. De acordo com o quê? De acordo com a presença de grânulos específicos. Os granulócitos, repare aqui, que ele tem aqui núcleos de forma irregular. E esses núcleos de forma irregular têm também ali um citoplasma com grânulos específicos, por isso que eles são chamados de granulócitos, de acordo com a afinidade tintorial dos grânulos, tá? E aí nós temos três tipos de leucócitos, três tipos de granulócitos: os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos. E os agranulócitos? Os agranulócitos são aqueles que não possuem grânulos no citoplasma. E os agranulócitos, eles têm um núcleo com forma mais regular e o citoplasma não tem essas granulações específicas. Nós temos dois tipos de agranulócitos, os linfócitos e os monócitos, tá? Existem diversos tipos de leucócitos. Então, veja, nós temos os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos, os monócitos, os linfócitos. Cada um, ele vai atuar em um mecanismo específico da defesa do nosso corpo. De acordo com o quê? De acordo com a sua especialidade. Com relação aos linfócitos, nós temos aí vários tipos de linfócitos, que são os linfócitos T, os linfócitos B, as células exterminadoras natural. Cada leucócito ali contribui de uma maneira diferente para o mecanismo de defesa do nosso organismo. E aqui nós vamos a diferenciação desses leucócitos. Então, veja, o neutrófilo. A característica do neutrófilo é que ele tem um núcleo, e esse núcleo ele é multilobulado. Ele possui aí de 3 a 5 lóbulos. Eles são chamados de leucócitos polimorfonucleares, tá? Qual que é a função desse neutrófilo? Ele é responsável por fazer a fagocitose dos agentes invasores. E eles estão aumentados no nosso sangue, usualmente nas infecções bacterianas, que são ali uma característica chamada de neutrofilia. Então, veja aqui que nós temos os neutrófilos. Na medula óssea, nós temos os neutrófilos mais jovens, que são chamados de bastonete. Veja que aqui, esse neutrófilo, ele tem esse núcleo na forma de um bastão. E também, os neutrófilos, eles têm ali uma região chamada de corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr, que é essa pontinha aqui, é uma forma de baqueta, ele é indicativo do cromossomo X, que indica ali um esfregaço sanguíneo do sexo feminino. Por quê? Porque nós temos aqui no núcleo as regiões de eucromatina e de heterocromatina, sendo que essa região de eucromatina está localizada principalmente no centro do núcleo, e aí então a gente consegue observar esse corpúsculo de Barr, caracterizando ali uma forma de baqueta, de tambor, né? E isso vai caracterizar um esfregaço sanguíneo feminino. O eosinófilo, qual que é a característica do eosinófilo? Ele tem esse núcleo bilobulado, parece um headphone, e ele tem no seu citoplasma os grânulos eosinofílicos, por isso que ele tem esse nome eosinófilo. E ele está associado às reações alérgicas e às infecções parasitárias e também inflamação crônica. Então, quando nós temos ali no esfregaço sanguíneo um aumento de eosinófilos, isso é chamado de eosinofilia, que vai aumentar muito, principalmente nos processos de alergias e de infecções parasitárias. Os basófilos. Então, aqui nós temos um basófilo. Nós não conseguimos observar esse basófilo no esfregaço sanguíneo. Então, veja aqui a característica dele. Ele tem um núcleo irregular, e esse núcleo irregular, no citoplasma da célula, apresenta ali os grânulos azurofílicos. Esses grânulos, eles são ali, têm afinidade pela basofilia, eles têm afinidade por corantes básicos. Por isso seu nome, basófilo, tá? Porque ele tem ali a sua característica basofílica.
tá? E aí eles vão se corar em azul arroxeado. Veja o citoplasma desse basófilo. Ele se cora na cor ali azul arroxeado. O que são esses grânulos metacromáticos? Esses grânulos metacromáticos, eles contêm histamina. A histamina é a molécula causadora da inflamação pela vasodilatação. Então, veja que nós conseguimos observar 3 tipos de leucócitos que são granulócitos, tá? E a característica do basófilo? O basófilo é aquele leucócito menos numeroso, por isso que nós não conseguimos observar no esfregaço sanguíneo, e ele tem essa característica ali dos grânulos azurofílicos, esses grânulos metacromáticos. Esses grânulos, eles são o quê? Eles são grânulos de histamina, que são liberados nos nossos tecidos, por isso dá aquela reação alérgica, coceira, escorre o olho, escorre o nariz. O que é isso? É a liberação de histamina. Por isso que nesses processos nós tomamos ali os antihistamínicos. Por quê? Porque vão inibir a liberação da histamina desse basófilo. Os leucócitos, de maneira geral, eles têm uma capacidade de apedese. Eles conseguem atravessar os nossos capilares sanguíneos e migrarem para os tecidos, onde eles são atuantes nas nossas respostas imunes. Voltando ao quadro, nós veremos agora os leucócitos agranulócitos. Os leucócitos agranulócitos são, por exemplo, os monócitos, tá? Qual que é a característica do monócito? Ele tem esse núcleo ovoide, um arranjo pouco denso de cromatina e ele é mais claro que os linfócitos. E aí ele tem esse núcleo semelhante a um rim, então ele tem um núcleo riniforme, tá? Eles são os maiores leucócitos que nós temos e eles são os precursores das células do sistema fagocítico mononuclear. O que isso significa? Que eles são ali as células responsáveis por realizar a fagocitose. Eles diferenciam em macrófagos, que vão atuar como as células apresentadoras de antígeno no sistema imune. Esse macrófago é uma célula apresentadora de antígeno que vai desempenhar um papel importante nas respostas imunes. Então, veja um aspecto importante. O monócito, ele está presente no nosso sangue, ele está presente no capilar sanguíneo, mas no tecido nós não temos monócito. O que nós temos? Nós temos macrófago. O monócito, ele é o precursor dessas células do sistema fagocítico. O que é um sistema fagocítico? São as células que realizam fagocitose, tá? Então, é importante você se lembrar. No sangue periférico, você nunca vai encontrar macrófago. O que você encontra no sangue periférico? Você encontra o monócito, que é esse leucócito aí com o núcleo riniforme. Já no tecido, nós não encontramos monócito, nós encontramos o macrófago. Importante você sempre se lembrar desse aspecto. E voltando ao quadro, nós temos nosso último leucócito da série dos agranulócitos, que é o linfócito. O que é o linfócito? O linfócito, ele vai atuar na defesa imunológica do nosso organismo. E qual que é a característica dele? Então, veja que o linfócito é um núcleo, tem ali um núcleo maior do que a quantidade de citoplasma. Ele tem uma relação núcleo-citoplasma elevada. Então, veja que ele tem aqui, ó, um núcleo maior e uma quantidade de citoplasma menor. Esse citoplasma até mesmo lembra um anel, tá? Bom, esse citoplasma ele é muito escasso e ele aparece nesses fregaços lembrando ali o anel em volta do núcleo, certo? O que acontece? Quando nós temos ali uma elevação na contagem de linfócitos, nós dizemos ali que o indivíduo apresenta uma linfocitose. E por que está aumentado a quantidade de linfócito no sangue periférico? Porque os linfócitos, eles são atuantes nas infecções virais agudas. Então, a linfocitose é quando os linfócitos estão aumentados e eles estão aumentados para combater essas infecções virais, tá? E aí nós temos aí 2 tipos de linfócitos com diferentes funções. Nós temos os linfócitos que atuam na resposta humoral, que são os linfócitos B, que atuam na produção das imunoglobulinas. E nós temos os linfócitos que atuam nas respostas citotóxicas, que são mediadas por células, que são os linfócitos T citotóxicos, o CD8,
que vai combater as infecções virais, e os linfócitos T auxiliares CD4, que vão ser utilizados ali no desenvolvimento da resposta imune, tá? Então, lembre que uma característica importante do linfócito é essa relação núcleo-citoplasma elevada. E para finalizar aqui nossas células sanguíneas, nós temos as plaquetas. As plaquetas, que também são conhecidos como trombócitos. As plaquetas, eles são corpúsculos anucleados em forma de disco, tá? Então, veja aqui que as plaquetas, geralmente, elas estão aglomeradas, tá certo? Qual que é a função dessa plaqueta? A plaqueta, ela vai promover a coagulação do sangue e a reparação da parede dos vasos sanguíneos. Essas plaquetas, elas são corpúsculos anucleados em forma de disco, que são derivados das células gigantes e poliploides da medula óssea. O que são essas células poliploides? São células cujos núcleos contêm múltiplos conjuntos de cromossomo na medula óssea, que vão dar origem ao quê? Vão dar origem aos megacariócitos, plaquetas por microlitro de sangue, e elas tendem a aparecer aí em grupos. Então, geralmente, elas estão como? Elas estão aglutinadas. Então, veja que no mesmo esfregaço sanguíneo, nós conseguimos observar as hemácias, os leucócitos, que aqui estão representados como neutrófilos, e as plaquetas. Então, veja que é muito importante, no esfregaço sanguíneo, você conseguir diferenciar e identificar essas células, para que você saiba ali o que é a hemácia, o que é o leucócito e o que é a plaqueta, e qual que é a função de cada um deles dentro do sangue. O sangue, que é ali o tecido, é o nosso fluido corporal, responsável principalmente por transportar os vasos sanguíneos. Agora nós vamos para o nosso segundo procedimento, que é a visualização da imagem da medula óssea. Vamos ao quadro. Então, nós temos o nosso segundo procedimento, a observação de uma lâmina de osso longo. Para quê? Para que nós possamos ali visualizar a medula óssea. Então, nós vamos observar a imagem do osso longo no Imagiscope, e aí você vai identificar ali onde que está a medula óssea, qual que é a localização da medula óssea, também vai identificar os megacariócitos e vai esquematizar o tecido no aumento de 10 vezes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o programa, o Imagiscope, e vamos abrir a lâmina da medula óssea. Então, você vem em pastas, Open Image, e busca a lâmina do osso longo, histologia do osso longo de cobaia. Então, aqui nós temos a lâmina de osso longo. Nesse menor aumento, é importante que você consiga visualizar aqui a lâmina do osso, tá? A imagem do osso. E conforme você vai aumentando, você vai para a localização da medula óssea, tá? E aí chega aqui no aumento de 10 vezes, para que você consiga observar essa medula óssea que está localizada na cavidade medular. Então, quais são as imagens que nós vamos observar aqui nessa histologia do osso longo? Então, veja que aqui no menor aumento, você vai observar o corte do osso de maneira geral, e aí conforme você vai ali aumentando, por exemplo, no aumento de 4, nós conseguimos localizar a medula óssea que está presente nessa cavidade medular do osso longo, que é aqui essa região da medula óssea, onde nós conseguimos observar os megacariócitos, certo? Bom, e aí então, o que você precisa observar neste momento? Os megacariócitos, no aumento de 10, você vai conseguir identificar esses megacariócitos. Esses megacariócitos, quais são as características deles? As características do megacariócito, mega significa grande, então ele tem um grande núcleo celular, tá? Então aqui são células de grandes dimensões encontradas na medula óssea, e esses megacariócitos, eles são os precursores das plaquetas, tá certo? E aí, qual que é o destaque dele? É que ele tem ali o seu grande tamanho. Na medula óssea, nós também temos os sinusoides que são ali vasos sanguíneos ali especializados,
que tem ali a função de fazer uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e a circulação periférica. E também temos as células adiposas ali que vão sendo preenchidas por tecido gorduroso, tá? E o que você tem que fazer neste momento? Você tem que identificar e desenhar a medula óssea. Então, é importante que no osso longo você identifique qual que é a região onde está a medula óssea, para que você possa ali identificar as estruturas da medula óssea. O que você precisa identificar neste momento? Você precisa identificar o megacariócito, onde é que está presente esse megacariócito, e também os sinusoides, que são os vasos sanguíneos especializados na medula óssea, que vão fazer ali uma barreira entre os vasos sanguíneos, entre a circulação ali e a parte hemocitopoética da medula óssea. Agora você vai ter um instante para que você possa realizar essa atividade e em algum minuto nós voltaremos. Que é responsável, que é precursor ali das células sanguíneas, que é onde as células sanguíneas são produzidas e são formadas. Quando você identifica onde está a medula óssea, nessa imagem de osso longo, você consegue identificar os macrófagos e também os sinusoides. Então, em um menor aumento, você vai identificar apenas onde está localizada a medula óssea e onde estão ali os megacariócitos. E aí, depois, no maior aumento, você vai conseguir delimitar esses megacariócitos e também identificar onde estão os sinusoides. O que é importante nesse momento? É importante também você desenhar, você esquematizar ali essas células. Vamos ao quadro para a discussão dos nossos resultados. Então, nós vamos observar agora o que é essa medula óssea e qual é a função da medula óssea. Bom, a medula óssea, ela é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo, que é encontrada no canal medular dos ossos longos. Por isso que estamos observando uma imagem de osso longo. E também nas cavidades dos ossos esponjosos, tá? E aí nós temos dois tipos de medula óssea. Então, distinguem-se dois tipos de medula óssea. Nós temos a medula óssea vermelha, que é chamada de medula óssea hematógena. Por quê? Porque ela tem aquela cor vermelha, devido a numerosos eritrócitos que estão em diferentes estágios de maturação, tá? E nós temos a medula óssea amarela. E por que ela é amarela? Porque ela é rica em célula adiposa, ela é rica em célula de gordura. E essa medula óssea amarela, ela não produz células sanguíneas. Então, veja que nós temos dois tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha, que é a hematógena, que é o local onde nós temos a hemocitopoese, que é a produção, a diferenciação e a maturação dessas células sanguíneas. E ela tem essa coloração vermelha, por quê? Porque nós temos ali numerosos eritrócitos em diversos estágios de maturação, tá? Bom, no recém-nascido, toda a medula óssea ela é vermelha e, portanto, ela é ativa na produção das células do sangue. E aí, com o avançar da idade, essa maior parte de medula óssea, ela vai se transformando na variedade amarela, tá? Então, no adulto, a medula vermelha é observada apenas no externo, nas vértebras, nas costelas. E no adulto jovem, é vista nas epífises proximais dos ossos longos, tá? Por exemplo, aqui do fêmur e do húmero, tá? Bom, e aí então, a medula óssea inativa, ela é chamada de medula óssea amarela. Por que inativa? Porque ela não tem função ali de produzir as células sanguíneas. Essa medula óssea amarela é a forma mais comum da medula óssea encontrada na cavidade medular dos ossos dos adultos, tá certo? E aí, quais são alguns locais ali de hemocitopoese que não estão mais ativos nos adultos? Por exemplo, os ossos longos dos braços, das pernas, dos dedos da mão, dos dedos do pé, tá? Por quê? Porque nesse tipo de osso, a medula óssea foi totalmente substituída por tecido adiposo. Então, é importante, por quê? Porque na medula óssea, na medula óssea vermelha, a hematógena, ocorre todo o processo de hemocitopoese. Bom,
no que consiste essa medula óssea? Essa medula óssea, ela consiste em vasos sanguíneos que são comuns e vasos sanguíneos que são especializados. Esses vasos sanguíneos que são especializados são os sinusoides. E ela tem também uma rede esponjosa de células hematopoéticas. O que acontece? Nesse processo de hemocitopoese, na medula óssea, nós temos as células pluripotentes. São as células tronco pluripotentes. Por quê? Porque a partir dessas células tronco, nós teremos a diferenciação das células na medula óssea para produzir a célula sanguínea. Essas células pluripotentes, elas se diferenciam em duas linhagens. A linhagem linfóide, que vai ser precursora dos linfócitos, e a linhagem mieloide, que vai ser precursora dos eritrócitos, que são as hemácias, dos monócitos, dos granulócitos e também ali das plaquetas. Essa linhagem mieloide vai dar origem aos eritrócitos e também ali às plaquetas e os granulócitos. Então, veja que esse processo é chamado de hemocitopoese e ele vai acontecer aonde? Na medula óssea vermelha, que é a medula óssea hematógena, que é onde nós temos as células hematopoéticas. Voltando ao quadro, nós temos ainda ali a discussão do sinusoide, desse vaso especializado da medula óssea, tá? Então, o que acontece? Os sinusoides, eles estão interpostos entre as artérias e as veias, e eles vão proporcionar uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e a circulação periférica, tá? A posição dos sinusoides corresponde àquela dos capilares comuns. Eles estão aonde? Eles estão interpostos entre as artérias e as veias, tá certo? Bom, no que consiste essa parede do sinusoide? A parede do sinusoide, ela é um revestimento endotelial constituída ali por uma membrana basal descontínua e uma cobertura incompleta de células adventícias. E essas células adventícias, elas também são denominadas de células reticulares, elas vão emitir extensões até os cordões hemocitopoéticos. Para quê? Porque elas vão proporcionar o suporte para as células sanguíneas que estão em desenvolvimento, tá? E essa medula óssea vermelha, ativa, o que ela tem? Ela tem cordões de células hematopoéticas que contém as células sanguíneas e também os megacariócitos em desenvolvimento. O que são esses megacariócitos? Então, veja aqui nesse corte histológico aí da medula óssea. Nós conseguimos observar na medula óssea os megacariócitos. Qual que é a característica? Veja que o megacariócito ele tem esse nome mega de grande núcleo celular. São células de grandes dimensões, tá? E aí, então, elas são encontradas na medula óssea e esses megacariócitos, eles são precursores do quê? Eles são precursores das plaquetas, tá certo? Ele é dotado aqui de um núcleo grande e irregularmente lobulado. E ele destaca-se pelo seu tamanho. Os sinusoides, então veja aqui que nós temos os sinusoides, que são os vasos especializados da medula óssea, tá? Qual que é a importância desse sinusoide? É que ele vai fazer uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e também a circulação periférica, tá? E eles estão interpostos ali entre as artérias e as veias, tá? Aqui nós temos o corte também da medula óssea, corada ali com a hematoxilina eosina, mostrando os espaços vazios aqui, que são os locais onde nós temos tecido gorduroso, que são ali os adipócitos, que são as células adiposas, tá? Bom, Estão me ouvindo, turma? Sim. Então, pessoal, nós tivemos aí uma aula a respeito das células sanguíneas, da medula óssea.
conseguimos identificar, né, a sua localização. Observamos, né, que o sangue, nós temos 3 componentes importantes no sangue, com as suas respectivas funções, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né? Nós conseguimos entender a diferenciação entre uma e outra, a função delas no nosso corpo, né, que é o transporte dos nutrientes, das substâncias do nosso corpo e os transportes de gases sanguíneos. Né? Então, ela realiza aí essa função de transporte para transportar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Né? Então, basicamente, a nossa aula foi, né, a compreensão dessas células sanguíneas, desse plasma, né, onde que eles desempenham essa função no nosso organismo. E vocês gostariam de colocar alguma coisa a respeito disso? Gostariam, turma? Então, pessoal, a gente encerra aí a nossa aula, né? Nosso primeiro tempo aí de